Evangelho em São Mamede. Você não pode perder. Será no dia 10 de março. Ligou, vai, João? Falei, 10 de março, às 19 Pra cá, horas, pra na gravar? Praça de Eventos. Tá, mas grava o áudio também. Presenças Tá certo? confirmadas Porque do pastor José Ferreira, da pelo menos uma cidade coisa de não perde. Lima, do Pernambuco. E ela... Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. Alice Maciel e banda, pela primeira vez em São Mamede. Eu falei, pela primeira vez em São Mamede. Alice Maciel, você não pode perder. Apoio. Prefeitura Municipal de São Mamede, através da Secretaria de Cultura e Arte. Realização Unieve, União das Igrejas Evangélicas de São Mamede. Bom dia, meus queridos. Mais uma vez estamos de volta. Estamos às 9 da manhã, mais 22 minutinhos. Você está ouvindo o programa Vencendo com Cristo, nesta manhã abençoada de quarta-feira, hoje dia 2 de março de 2016. Muito obrigado pelas vossas audiências. E nós vamos começar nesta manhã a nossa reflexão na Palavra de Deus, conforme nós fazemos todas as quartas-feiras, esperando de que Deus, de uma maneira muito especial, fale contigo nesta manhã. Eu tenho a imensa convicção de que Deus não nos reuniu nesta manhã em vão. Com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração, portanto, como eu já falei, o texto, os irmãos possam, aqueles que podem, abram as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, nós estaremos lendo do 1 até o 7, aliás, de 1 até o 6. São 6 versículos apenas para a nossa reflexão nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei eu de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero trazer para você uma palavra de ânimo. Eu quero trazer para você nesta manhã uma palavra de esperança, confiando de que nessa porção que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar subsídios para aumentarmos a nossa fé, aumentarmos a nossa percepção acerca das coisas que porventura vão estarem acontecendo no nosso futuro, no futuro do nosso dia, por que não dizer no amanhã, no depois de hoje, nos minutos e nas horas que se seguem. Porque assim estava a condição dessa mulher. Aqui o contexto nos mostra uma mulher extremamente debilitada pelas circunstâncias, sem perspectiva para o seu amanhã. As perspectivas que ela tinha para o amanhã eram muito cruéis. Eram, digamos assim, catastróficas. Esta mulher estava no seu limite. No seu limite, por quê?
porque ela já havia perdido seu marido. O texto aqui nos deixa claro de que ele era o sustentáculo de fé da casa. Ela mesma cita aqui no versículo 1 que ela roga a lembrança de Eliseu no sentido de lembrar de que ele era um homem temente a Deus. Ou seja, possivelmente até mais do que ela. E ela estava numa situação calamitosa pelo seguinte, porque havia um costume naqueles dias de que as dívidas que eram contraídas, obviamente todas tinham que ser pagas, inclusive hoje, mas naquele tempo, se você não tivesse condições de pagar a dívida e você tivesse filhos pequenos, eles poderiam serem requeridos, cobrados pelo credor como pagamento, porque eles seriam vendidos posteriormente como escravos, e aí esse lucro cobriria, né, a dívida. Agora isso, imagine, ouvintes, nesta manhã, o drama que aquela mulher estava vivendo. Ela já estava viúva, já tinha perdido seu marido, com certeza a casa já estava um caos, e ela tentando sobreviver, lutando com esses filhos, e aí se depara com este credor, possivelmente um homem malvado, um homem de um coração duro, né, que vê aquela circunstância já calamitosa, mas não mede esforços para que aquela situação ainda ficasse pior. Ou seja, tem um ditado que diz, as coisas não estão tão ruins que ainda não possa piorar. Era a situação desta mulher. Porventura é a situação de alguém que nos escuta nesta manhã. Porventura é a situação de muitas pessoas hoje. Nós estamos sendo bombardeados pela mídia. A televisão cada dia mostra coisas terríveis na área política, na área de segurança pública. E em todos os setores que você vai, a cantiga da perua é essa, de que a coisa vai piorar. De que a coisa vai ficar, não é mais nem preta, porque preta já estava, vai ficar que cor agora? Se já estava preta, como vai ficar mais escuro do que preto? Então, é uma coisa terrível. E as pessoas estão sem esperança. Mas essa mulher, diante desse contexto de desesperança e de assombro, ela tomou uma decisão correta. Ela fez algo que, acredito eu, é fruto do praticar da fé do seu marido. Que, segundo aqui o que nós entendemos e avaliamos, ele era um dos discípulos, possivelmente da escola de profetas, no qual Eliseu era um dos mestres. Mas agora falecido, né? Mas a obra dele não tinha falecido, ou seja, ele tinha tido dentro da sua casa demonstrações de fé, ele tinha colocado dentro da sua casa valores que eram maiores do que os valores materiais, e aquela mulher aprendeu de que quando a coisa aperta, a gente tem que recorrer para o homem de Deus, tem que colocar Deus na causa. E aquela mulher, ela não pensou duas vezes. Diante daquela calamidade que batia a sua porta, ela vai ao homem de Deus e chega lá para contar a sua situação. E ela chega lá contando aquela situação triste. Eliseu, um homem de Deus, um homem que Deus usou de uma maneira poderosa nos seus dias, um instrumento, um vaso extremamente usado por Deus, olha para aquela situação daquela mulher e diz, meu Deus, o que eu vou ter que fazer contigo? O que posso eu fazer por ti, mulher? E aí ela não responde e ele pergunta para ela, o que é que tu tens em casa? Essa pergunta, queridos, ela é inspirativa. Eu creio que esta pergunta surgiu na boca de Eliseu porque o Espírito Santo foi que o iluminou para perguntar, porque esta é a pergunta que ecoa nos dias atuais. Essa é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje. O que é que tu tens? Porque nós sabemos muito bem enumerar, classificar, a gente sabe muito bem pegar uma caneta e um papel e enumerar aquilo que não temos, aquilo que nos falta. Nós somos especialistas nisso. Em dizer que falta isso, em dizer que falta aquilo,
Ah, está faltando aquilo outro. Ah, está faltando isso, falta aquilo. Nós somos especialistas em mostrar as coisas que nos faltam. Mas nós muitas das vezes não conhecemos bem e não interpretamos bem aquilo que nós temos. Por isso que eu perguntei no início do programa, o que é que você tem em casa? É muito ou pouco? Eu poderia até melhorar essa pergunta dizendo, é importante ou não o que você tem em casa? Quantas pessoas que se julgam miseráveis, se julgam, digamos assim, carentes, porque olham, sabe, para aquilo que eles não têm. E fazem uma avaliação precoce e muitas das vezes errada daquilo que tem. Por quê? Porque avaliam que o que tem é pouco. Olha só o contexto dessa mulher. Vivendo um drama. Ela olha para Eliseu diante daquela pergunta. Eliseu pergunta, o que é que tu tens, mulher? Em casa. Aí ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela disse que não tinha nada. Mas ao mesmo tempo ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Vamos pensar um pouquinho. Ela disse que não tem nada, mas disse que tem uma botija de azeite. Então uma botija de azeite não é nada? O que é nada para você? Então quantas vezes nós estamos dizendo dentro de casa que nós não temos nada? E nós, porque estamos fazendo uma avaliação deturpada, errada daquilo que temos. Queridos, Deus nessa manhã tem uma palavra para o teu coração maravilhosa, poderosa. Para de olhar para as coisas que estão te faltando. Olha para aquilo que você tem em casa. Tem muitas pessoas fazendo uma avaliação errada daquilo que tem e vivendo vidas, sabe, miseráveis. Você poderá viver uma vida de príncipe, você está vivendo como o verme do cachorro. Porque você não está percebendo o que é que você tem em casa. O que é que você tem em casa? E aí eu te pergunto, de uma maneira muito simples, você pode olhar a nível de ministério agora. O que é que você dispõe? Quantas vezes nós ficamos olhando para os ministérios na igreja, pelas dificuldades e pelo êxodo que é imenso dentro das nossas igrejas, há um intercâmbio muito grande e há digamos assim, uma troca muito grande de ministérios, pessoas que migram de um lugar para outro, e muitas das vezes você dispõe daquela pessoa, no segundo momento você já não dispõe mais, e você às vezes leva em consideração muito mais as perdas do que os ganhos. Aquilo que está te faltando em detrimento daquilo que você já tem em mãos. Ela não notava, ela não percebia o que é que ela tinha. Mas aí Eliseu vai chegar para aquela mulher e vai utilizar essa mesma coisa, que para ela era algo que ela dizia que não tinha nada. E Eliseu, lá no versículo 3, creio mais uma vez que por não apenas a inspiração, mas por um mandar do próprio Deus, ele sopra naquelas palavras que ele diz, né, um vento de milagre que vai, sabe, ventilar aquela casa e mudar a estrutura daquela família. Porque quando as pessoas procuram desesperadas e procuram com fé o homem de Deus, então esse homem de Deus, usado por Deus, vai direcionar esta pessoa num caminho ou numa ação aonde, de fato, aquela vida vai ser transformada, vai ser de uma maneira maravilhosa, milagrosa, vai ser restaurada. No versículo 3, Eliseu chega para aquela mulher, diante da resposta dela, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Aí Eliseu diz, então tu vai, pede emprestado nos teus vizinhos vasilhas. Agora você não peça poucas e traga todas vazias. Tinham que ser vasilhas, ou seja, botijas, mas vazias e não poucas. E não poucas. É muito interessante nós destacarmos essas situações e nós vamos à frente um pouquinho, você vai ver o que ocorre. No versículo 4, Eliseu diz para ela, então, depois de adquirido estas vasilhas, você vai entrar dentro da tua casa,
Você vai fechar a porta. Você vai pegar essas vasilhas, juntamente com os teus filhos, e vai começar a colocar o teu azeite em todas elas. Ou seja, ela tinha azeite, mas para ela era nada. Eliseu estava dizendo para ela que o azeite dela era apenas pouco. Mas aquele pouco seria multiplicado. Mas Eliseu não está dizendo isso para ela. Porque Eliseu, acredito eu, que ele entendia que aquela mulher não era uma mulher muito fácil de compreender as coisas através da orientação verbal. Ela precisava de ver na prática algumas coisas. Eu costumo dizer na nossa igreja, nas nossas reuniões, tem pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho apenas por uma leitura da palavra de Deus. Tem pessoas que eu conheço, que você vai na casa dela, apresenta a Bíblia, lê algumas porções da palavra de Deus com ela, e ela se rende diante da grandeza do Evangelho. Outras pessoas precisam de apenas uma palavra. Você convida, encontra com ela na rua, diz uma palavra, Jesus te ama, diz alguma coisa, Deus vai mudar o quadro da tua história, Deus vai transformar a tua vida, essa pessoa tem uma vida transformada. Já outras pessoas precisam de passar por um milagre. Elas precisam viver um milagre, estar dentro do milagre, no contexto do milagre. Aonde elas vão perceber que o impossível tornou-se possível pela ação de Deus. Aí essas pessoas são alcançadas, são transformadas. Eu acho que Eliseu viu aquela mulher sendo uma dessas personagens. Por quê? Eu concluo isso, eu chego a essa conclusão. Porque Eliseu podia ter dito para ela, mulher, ter argumentado com ela. Você não pode dizer que não tem nada. Se você tem uma botija de azeite, você não pode dizer que não tem nada. Diga pelo menos que tem pouco, mas não diga que não tem nada. Mas isso é muito natural das mulheres também. As mulheres ligam para você, a esposa liga para o marido, e não são poucas as vezes. O marido está trabalhando, ela liga e diz, vá comprar alguma coisa porque nós não temos nada para o almoço. Não temos nada em casa. Então esse nada da mulher, se você quando chega em casa, você nem precisa você ir averiguar. Porque você já sabe que tem muitas coisas. Esse nada não é porque não tem nada. Esse nada é porque está faltando alguma coisa. Normalmente as mulheres são aquelas que apontam o que está faltando. Mas eles não têm uma devida compreensão daquilo que tem. Não como regra, né, geral, porque nós sabemos que tem as exceções, mas numa maioria, as mulheres, elas têm essa percepção daquilo que falta, daquilo que está faltando. E o homem, como provedor, ele vai e provê as coisas que estão faltando e percebe que tem muita coisa que tinha. É necessário muitas das vezes estar olhando, abrindo as comportas das gavetas, das prateleiras e verificando. E chegando assim, dizendo, mas não tem isso aqui? Tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, dá para já trabalhar hoje, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas não. Enfim, esta mulher, queridos, ela precisava sofrer, vivenciar, passar uma experiência de milagre dentro da sua vida para ser transformada. E Eliseu percebe isso, Deus percebe isso, e o momento estava todo favorável para isso. E aí Eliseu diz aquelas palavras para ela, procure vasilhas, que sejam vazias e consiga muitas. Aquela mulher acreditou na palavra do profeta, fez como ele tinha dito, com algumas exceções. Alguma coisa ela não fez exatamente. E aí nós vamos ver aqui no contexto. No versículo 6, no versículo 5, ela fecha a porta da sua casa, reúne seus filhos, e eles vão entregando as vasilhas vazias, que eles tinham conseguido com a vizinhança, e ela vai colocando da sua botija de azeite, que era pequena, e que na concepção dela era um nada. Mas ela vai colocando aquela botija, louvado seja o Senhor, ela vai colocando, derramando azeite naquelas vasilhas vazias, acredito eu que eram grandes também. E o azeite não para e vai enchendo ao ponto de transbordar, e ela vai se alegrando e vai começando a encher outras, e vai se alegrando porque vai enchendo a outra vasilha, e vai enchendo,
E aquela mulher começa a se alegrar, porque acredito que começou muitas glórias sendo dadas naquele lugar. A casa foi se enchendo de um sentimento de alegria maravilhoso, eu creio. Eu creio que o ambiente foi ficando diferente, as crianças foram ficando animadas, a perspectiva era de transformação, de prosperidade, de bênção, e tudo foi sendo modificado ali, ao ponto de que, em determinado momento, ela, ao encher a última, ela, ainda naquela alegria, ela vai dizendo, acho que ela nem contabilizou quantas vasilhas tinham, e aí ela pede, traz mais uma, cadê a outra? Traz mais, meu filho, que o negócio aqui tá bom, tá ficando gostoso. E aí o menino diz, não tem mais. Não tem mais, mãe. Nós só trouxemos estas. E aí, diante dessas palavras, o azeite para. E aquela sua botija, que tinha já azeite, ela cessa o processo milagroso, ou seja, o processo do milagre. O poder de Deus ali manifesto naquele momento ali, encerra. Mas encerra em consequência de quê? Em consequência da ação deles. Eles fizeram conforme o homem de Deus havia dito? Sim, em parte. Se nós olharmos, voltarmos um pouquinho, uma das orientações de Eliseu era: tragam vasilhas vazias, lógico, porque precisavam serem cheias, mas não poucas. A palavra de Deus aqui, meus queridos, era que o contexto social daquela mulher naquele dia poderia ser transformado não apenas para eles sobreviverem, mas naquele dia, note, naquele dia, poderia ter enchido carretas, carros-pipas de azeite. Você crê? Diga amém onde você está. Eu não sei se foi por uma questão apenas de que na vizinhança não tinham mais. Aí o texto não me deixa ir além disso. Ou se foi por uma questão de que eles recolheram todas as vasilhas que existiam no momento. Ou se eles entenderam que já era suficiente. Talvez eles acreditaram, não, isso aqui já é demais. Eu acredito que na pequena fé, ou na pouca experiência que aquela família tinha, talvez eles imaginassem que a coisa ia ser daquela forma. Um processo de multiplicação do azeite. Talvez eles entendessem que fossem isso. Mas a fé deles, talvez, naquele momento, ainda foi pequena. Mas Deus honrou a fé deles. O que é que nós aprendemos com isso, querido? Que Deus vai trabalhar e o poder de Deus vai se manifestar na minha vida, na proporção da fé que eu tenho. Na proporção da fé que eu libero. Eu não sei como é que você está vivendo a sua fé, talvez por isso que existe uma diferença social imensa dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, por conta disso. Porque as pessoas têm medidas de fé diferenciadas. Talvez se fosse outra pessoa ali, diante daquela palavra de Eliseu, quando Eliseu disse, traga as vasilhas, mas não traga poucas. Talvez naquele contexto ali, ainda tinha menino correndo para dentro e para trás, procurando mais vasilhas. E enquanto tivesse vasilha seca para ser cheia, o azeite estaria jorrando e enchendo. E aquela mulher teria dinheiro, não apenas para pagar a sua dívida, mas quem sabe para ser uma mulher muito próspera naquela região, para ser uma mulher abençoadora, possivelmente de muito mais famílias, para, quem sabe, abençoar não apenas os seus filhos, mas quem sabe toda a comunidade. Quem sabe aquele milagre que ocorreu na sua casa pudesse ser transformado ali num milagre para toda a comunidade. As pessoas podiam estar ali ainda hoje, colocando as vasilhas secas e alguém só pegando a botija e a botija derramando azeite e enchendo. Eu creio, irmãos, se até hoje tivesse gente colocando vasilha seca debaixo daquela botija, até hoje aquela botija estaria jorrando azeite. Mas na proporção de que a nossa fé, ela tem um tamanho e ela é diferenciada, eu quero crer, isto causou
A Bíblia diz, nesse texto, de que quando acabou as vasilhas, eu quero crer até que o semblante daquela mulher, de um contexto de alegria imensa que ela vinha ali, ela teve até aquele choque. Porque na hora que foi dito, não, acabaram as vasilhas, parou de jorrar azeite da sua botija. Queridos, vamos aplicar isso para o nosso dia a dia. Olha, de uma maneira muito simples, a aplicação desta palavra aqui para a nossa vida é a seguinte: o pouco com Deus é muito. Não olhe apenas para as coisas que te faltam. Pare de enumerar e de se martirizar e muitas das vezes fazer das coisas que te faltam razão de toda a tua tristeza, razão de toda a tua amargura. Você não é feliz porque você enumera e cita e fala e aponta todo dia as coisas que te faltam. Passa a olhar para as coisas que você tem. Ah, não tenho nada. Tem. Você tem. Quem não tem nada é o cão. O cão é que não tem nada. Ele não tem nem onde morar, não tem a chave da casa dele e nem tem salvação eterna. Você tem muita coisa. Agora você está menosprezando. Ou quem sabe até hoje você tem tido uma visão nublada, deturpada, embaçada das coisas que você tem. Você menospreza. Você menospreza o marido que você tem. Você menospreza a esposa que você tem. Os filhos que você tem. O emprego que você tem. Tudo que você tem não presta. Ao ponto você não percebe que você tem um pouco. Você sempre diz, eu não tenho nada. Então você tem que parar. Essa palavra, ela tem que acabar na tua vida hoje. Você não pode mais usar essa palavra, eu não tenho nada. Olha para as coisas que você tem. Valoriza o pouco que você tem. O que está faltando é você pegar este pouco e colocar nas mãos do Senhor. Essa ida desta mulher até Eliseu, ela representa a ida do povo de Deus ao seu Deus. É nós levarmos, apresentarmos ao Senhor aquilo que nós temos. E dizemos, Senhor, nós temos pouco. Não é nada, nós temos pouco. Mas nós colocamos aqui no teu altar. E nós cremos que o Senhor vai multiplicar. Assim como Deus, porque não foi Eliseu que multiplicou o azeite daquela viúva. Foi Deus. Eliseu foi o instrumento. Então você, nesta manhã, você é convocado. Ah, pastor, o meu relacionamento está mal. Você até se julga, eu não tenho marido, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho, o carro está tão ruim, eu não tenho carro, a minha casa é tão fraquinha, eu não tenho casa, o meu emprego é tão ruim, eu não tenho emprego. E você tem vivido esse tipo de expressão, esse tipo de experiência extremamente negativa que vai levar você cada vez mais para o fundo do poço. Deus está dizendo, traz o teu pouco. Vem com o teu esposo para a casa do Senhor. Vem até o homem de Deus. Vem com ele. Coloca diante do altar do Senhor aquilo que você tem, o teu filho problemático, a tua esposa problemática, o teu esposo problemático, o teu emprego que está, sabe, um caos. Vem com isto para a presença do Senhor. Vem para o altar do Senhor, coloca isso diante de Deus. Vamos colocar Deus nesta causa. E você vai ver que vai surgir prosperidade. Vai surgir bênção. Aquilo que você tem, que você avalia como sendo um nada, você vai começar a perceber. Talvez aquela mulher, ela se impressionou o tanto de azeite que saiu de dentro daquela botija dela. Meu Deus, eu queria ver o semblante daquela mulher. Eu queria ver. Ela dizendo, eu não tenho nada. E uma botijazinha saindo azeite direto ali dentro. Sabe, queridos? Você tem fé. Você tem fé para viver o melhor de Deus na tua vida. O que está faltando é você compreender de que esta fé ela pode ser multiplicada. Você tem que dizer nesta manhã, Senhor, aumenta a minha fé. E com esta fé aumentada, você vai vislumbrar inúmeras possibilidades. Porque a pessoa sem fé,
ela não tem força. Sem fé não tem motivação. Sem fé você não tem visão de águia. Sem fé você não vê ao longe. Sem fé você não tem perspectiva do amanhã. Sem fé você não tem esperança. Sem fé você não vive as experiências que Deus espera que você viva, para que você tenha esperança, para que você possa passar para patamares, níveis espirituais mais elevados. E você tem. Deus já te deu, pela misericórdia dele, uma porção de fé. Fé para vencer esta situação que você está vivendo. Talvez você pense, eu vou perder os meus filhos, como aquela mulher pensou. Meu Deus, eu já perdi o meu esposo, agora eu vou perder meus filhos. Mas ela recorreu a Deus. Ela colocou Deus na causa dela. Olha, meus queridos, entenda uma coisa. Do ponto de vista social e econômico, daqueles dias, dos dias daquela viúva, só havia aquele jeito. Era ela pagar a dívida, dando os seus filhos para os credores. Não havia, do ponto de vista socioeconômico, a solução era aquela. Mas aquela mulher não se rendeu diante desta possibilidade e desta única possibilidade. Porque muitas das vezes nós somos colocados no canto de parede. Não dá para voltar e não dá para seguir em frente. Esta condição chama-se o impossível. Muitas das vezes nós estamos numa condição de impossibilidade humana, ou seja, não há recurso. E a possibilidade que tem é exatamente aquela que você não pode fazer. E aí você coloca Deus na causa. Porque nós só sabemos lidar com as coisas possíveis. O nosso Deus é que tem a especialidade de trabalhar com as coisas impossíveis. O impossível acontecer, para que o impossível aconteça, é necessário que haja intervenção de Deus, porque Ele é o especialista das causas impossíveis. Você tem coisas, eu tenho certeza, porque Deus não me trouxe aqui para trazer esta palavra para os nossos ouvintes nesta manhã, se não houvesse pessoas precisando de ouvir esta palavra. Tem pessoas que já viram o impossível dentro da sua casa. Estão vivenciando isso dentro do casamento, dentro da relação familiar. Tem pessoas que estão vivendo esta condição do impossível dentro do seu ambiente profissional, do seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que estão vivendo esta situação de impossível até mesmo dentro das igrejas. E muitos têm dito, não tem jeito. E eles não estão ainda percebendo o que é que eles têm para poder vivenciar o milagre que aquela mulher vivenciou. São os passos. Aquela mulher, mesmo dizendo que não tinha nada, na mesma hora ela disse, eu só tenho uma botija de azeite. Porque o Espírito Santo, na mesma hora, fez ela ver o que tinha. A sua consciência imediata dizia, eu não tenho nada. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo disse, você tem uma botija de azeite. E ela disse, eu não tenho nada, mas tenho uma botija de azeite. Então não é nada, nada é nada. Então você que está dizendo que não tem nada, você tem alguma coisa. Sabe o que é que você tem? Fé. Deus é tão misericordioso, maravilhoso, já te deu fé. E você tem muito mais do que isso, eu tenho certeza. Agora você está faltando dar o segundo passo. Busca a Deus. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis. Se me buscardes de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quero convidar você para estar conosco nas nossas reuniões de fé. Nas nossas reuniões onde nós ministramos a palavra de Deus. E eu tenho certeza, buscando a Deus, esse seu contexto de impossibilidade vai mudar. Aquilo que você não está percebendo dentro da sua casa, o Espírito Santo vai te mostrar e vai te fazer lembrar aquilo que você tem. E este pouco que você tem, ele vai ser multiplicado em nome de Jesus. Se você diz, ou já deve ter dito ainda hoje, a minha fé é pouca, você vai dizer, em breve tempo, Deus multiplicou a minha fé. Deus aumentou a minha fé. A tua vida vai mudar. A tua vida vai prosperar no ambiente espiritual, no ambiente material, no ambiente sentimental. Tua vida vai dar uma guinada para frente neste ano de 2016. É isso que eu profetizo e desejo na tua vida. Que sua vida vai mudar.
Então creia na palavra de Deus. Creia. Aplique ela na tua vida. Faça como o homem de Deus colocou na vida daquela mulher. Leve para dentro da sua casa aquela palavra que foi dita. Leve para dentro da sua casa. Tranque a porta. Viva isto, viva esta palavra com a tua família. E o teu contexto vai ser mudado. A tua história vai ser transformada. Vai ser alterada. Você vai mudar. Eu creio. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, nunca diga, eu não tenho nada. Que Deus te abençoe. Que possamos aplicar e viver o melhor de Deus nas nossas vidas. É o que eu desejo para você, meu caro ouvinte, nesta manhã abençoada. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. São 9 da manhã, mais 58 minutinhos. Você está ouvindo o programa Vencendo com Cristo. Eu quero também dizer aos amados ouvintes que nós estamos criando, aliás, nós criamos já, mas estamos dando uma melhorada num canal no YouTube, na internet. O canal chama-se Oficina da Fé. Nós vamos estar disponibilizando alguns materiais neste canal e você pode acessar através da internet. Anota aí em algum canto para a sua lembrança. O canal chama-se Oficina da Fé. Você já pode procurar. Tem algumas coisinhas que nós estamos iniciando. Eu estou só abrindo aqui já para os irmãos já irem, na medida do possível, se inscrevendo. Nós vamos estar colocando neste canal mensagens gravadas, textos. Vamos estar deixando também estudos da Palavra de Deus, principalmente na área teológica, na área religiosa, do ensino religioso, pesquisa de ciência da religião, na qual é a minha especialidade. Eu fiz a minha pós-graduação, foi em pesquisa da religião e ensino religioso, docência do ensino religioso. Então, eu gosto muito dessa área, vou disponibilizar algumas coisas nesse sentido e eu creio que isso vai ser de uma contribuição muito boa para os irmãos que gostam de conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Então, queridos, agradeço a todos pela audiência que nos foi dada nesta manhã. Quero dizer que o Dia do Evangélico vem aí, dia 10 de março. Todas as partes em termos de organização estão sendo feitas muito, digamos assim, organizadamente. Né? Nós estamos esse ano com uma organização muito melhor do que nos anos anteriores. Então não resta dúvida que nós teremos um evento melhor neste ano. Então a Uniev, juntamente com as lideranças de todos os pastores, estão unidos, trabalhando, e eu creio que você vai passar o dia 10 de março, o dia do Evangelho, viver um dia muito especial. Então divulgue, participe das coisas que estão sendo feitas para aquisição e para melhoramento e para aperfeiçoamento do evento, e eu creio que toda a nossa contribuição e ajuda será de grande valia nesse dia. Eu quero lembrar também que o pastor Jonathan já inclusive anunciou no grupo que nós vamos ter uma reunião quinta-feira, 5 horas da tarde, lá no CREAS. Então, as lideranças das igrejas evangélicas não deixem, aliás, não faltem, quinta-feira, 5 horas da tarde, lá no CREAS. Esta reunião, acredito eu, será muito esclarecedora também. Então, cartazes estão sendo feitos, vinhetas estão sendo produzidas, divulgações estão sendo feitas para este grande dia. Se prepare. E fica aqui o nosso lembrete para os comerciantes aqui de São Mamede, que o dia do evangélico, ou seja, a data do dia 10 de março, é um feriado municipal. Então você queria pedir a compreensão dos comerciantes, das pessoas que trabalham, para que no dia 10 de março fizessem valer este feriado, até porque é o dia onde os evangélicos vão estar também muito envolvidos nas programações e trabalhando vai ser impossível, né? Então, queridos, era isso que nós gostaríamos de dizer. E amanhã nós temos culto na Igreja Batista aqui no Jardim Planalto. Queremos convidar você para estar conosco, orando, estudando a Palavra de Deus, e nós estaremos orando pelas famílias, orando para que Deus tome essas causas impossíveis nas mãos dele, e aí ele, como grande especialista que é, vai dar a solução necessária, com certeza. Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Até quarta-feira que vem, é isso que nós te pedimos a Deus, e com a permissão dele nós estaremos de volta aqui em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus! Não fique triste assim.
Grande Deu Rogério. certo? Oxe, deu mais certo que desse de bode. Você vai botar no Face. Sim, vou botar no canal que eu fiz, no canal do YouTube. Olha o dinheiro aí, viu, meu filho? É Oficina da Fé. Aí nós vamos estar disponíveis. Vou tentar botar aqui. É bom quando você trouxer uma turma. Bom também. Gosta. Eu vou fazer. Deixa eu desligar aqui quem tá falando.